Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios, no meu coração, para que eu possa proclamar dignamente o seu santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Muito bem, meus irmãos e irmãs, ouvimos a palavra de Deus neste 12º domingo do tempo comum, o Evangelho de São Marcos. Domingos anteriores percebemos este mesmo Evangelho de São Marcos narrando Jesus como o dominador das doenças, o vencedor do mal, e hoje aquele que domina até mesmo as forças da natureza, as forças do mal. São Marcos quer mostrar para nós de fato que Jesus, ele é o vencedor do mal. Em todo o Evangelho de São Marcos existe esta pergunta, este segredo messiânico: quem é Jesus? Por isso a admiração quando Jesus acalmou a tempestade. Quem é este
a quem até o vento e o mar obedecem. Então, Jesus é este vencedor, aquele que parece estar dormindo, muitas vezes, mas que ele não está dormindo. Por isso que por detrás de cada cruz que nós passamos, por detrás de cada dor, existe uma ressurreição. Ainda que não a vejamos, mas ela existe. Jesus é o Senhor da história. Ele já venceu o mal. A barca hoje é a igreja. Somos nós que precisamos continuar remando em meio aos ventos e tempestades. E quantas vezes essa barca balança, entra água na barca. A exemplo dos discípulos, também nos sentimos amedrontados. Como Jó, na primeira leitura, a experiência de Jó, que foi provado nos seus bens, que foi provado na sua saúde, que foi provado na família, mas o Senhor respondeu a ele em meio à tempestade. Meu irmão, minha irmã, você quer encontrar Deus? Não tenha medo das tempestades. É nelas que nós precisamos encontrar o Senhor, não fora delas. Prefiramos tempestades com Cristo, tendo a certeza de que Ele está na barca, do que uma bonança que muitas vezes Ele possa não estar presente. Uma bonança falsa. Então não adianta nós fugirmos das tempestades. Elas estão aí. Elas existem. Somos desafiados. E não podemos nos amedrontar. Por isso Jesus censura a fé dos discípulos. Ainda não tendes fé? E nós sabemos que o Senhor não nos pede uma fé absurda, uma fé que nós não sejamos capazes de ter. Lembram de domingo passado das parábolas que Jesus falava do reino de Deus, como uma semente de mostarda, que é tão pequena, mas que cresce e se torna uma grande árvore. Jesus mesmo disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esta amoreira: sai daqui e vai para ali, e ela obedecerá, porque a fé remove montanhas. O problema é que muitas vezes nós queremos ter uma fé grande, mas cuidado, uma fé grande pode ser simplesmente uma fé humana. Não queira ter uma fé grande, não queiramos ter uma fé grande, queiramos ter uma fé pequena, mas esta fé pequena, que Deus seja o autor dela, porque com esta fé pequena, onde Deus é o autor, eu sou capaz de remover montanhas. E às vezes uma fé grande, ela é simplesmente uma fé humana. Padre, eu tenho tanta fé em Deus, que tudo que eu peço para Ele, Ele me dá. E eu pergunto: e o dia que Ele não te der? E o dia que acontecer com você o que aconteceu com Jó, que foi retirado os seus bens, que foi retirada a sua saúde, e tantas outras coisas, você vai continuar tendo fé? É fácil ter fé
quando a geladeira está cheia, quando tem dinheiro na conta bancária. E diz a Sagrada Escritura: o justo vive da fé. O que é fé? Fé é a certeza da vitória. Diz a carta dos Hebreus: fé é a certeza das coisas que não vemos. Porque se eu vejo, eu não preciso mais de fé. A partir do momento que eu estou vendo, eu não preciso mais de fé. Fé é a certeza das coisas que não vemos. É ter esta certeza que, independente do que eu esteja passando, o Senhor está na barca. Eu não estou sozinho. Quem crê nunca está só. Quem crê nunca está sozinho. Então há situações que a gente nos pergunta realmente, como os discípulos: Senhor, onde estás? Onde é que o Senhor está? Quem já não fez essa pergunta? Por que isso comigo? Por que não com o outro? Tanta gente ruim para morrer no mundo, tem que morrer um membro da minha família, que era tão bom. Por quê? Onde estás? Mas o Senhor está. Porque Deus não permite, diz Santo Agostinho, Deus não permite nenhum mal para nós que Ele não seja capaz de tirar um grande bem. Ele jamais vai permitir o mal na sua vida, se deste mal Ele não for capaz de tirar um grande bem para você, para a sua salvação. Então, meus irmãos e irmãs, então precisamos sempre pedir: creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Será que quem acalmou a tempestade, será que quem acalmou o mar, não pode acalmar as nossas angústias? Não pode acalmar as nossas aflições? Se até a natureza se submeteu ao senhorio de Jesus, aí é que está o problema. A natureza física, ela se submeteu ao senhorio de Jesus, e muitas vezes a minha natureza humana pecadora, ela não quer se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Ela não aceita o senhorio de Jesus Cristo. Eu não aceito que o Senhor mande, eu quero mandar. Aí é que está a luta. Por isso que ser fiel é dom, é graça, e nós precisamos pedir todos os dias. Ser fiel não significa a gente nunca cair, mas ser fiel significa a gente reconhecer que a gente depende da graça. Pedro caiu, lembram? Quando Pedro estava andando sobre o mar certa vez, ele começou a andar sobre as águas. Como é que alguém pode andar sobre as águas? Pedro começou a andar sobre as águas. Mas o que aconteceu? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. A partir do momento que ele tirou o olhar de Jesus e começou a olhar para o pé, começou a olhar mais para a dificuldade, começou a olhar mais para o problema, ele afundou. Assim acontece conosco. Todas as vezes que nós tiramos o olhar de Deus e começamos a olhar mais para o problema, mais para a dificuldade, nós afundamos. Mas Pedro depois dá aquele grande grito, não é verdade? Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão para ele e levanta. Homem de pouca fé, levanta-te. Então essa mão que nós temos que aceitar a cada dia, a cada momento na nossa vida. Então hoje, celebrando meus 22 anos de padre, como não agradecer Ele me ter trazido até aqui? Com certeza não faltou também tempestades. O padre enfrenta tempestades.
para ser fiel, porque ser fiel é dom, é graça. Quinta-feira agora estava acompanhando o noticiário lá no Chile, um padre com a minha idade, 52 anos, o mesmo tempo de sacerdócio, um padre fluente na igreja do Chile, bem carismático, fez publicamente a sua renúncia ao sacerdócio, pedindo a dispensa do celibato. Padres jovens, recém-ordenados, 1 ano, 2 anos, 3 anos, pedem a renúncia ao sacerdócio. Padres de 80 anos, certa vez, o Papa Paulo VI chorou quando ele viu um padre de mais de 80 anos pedindo a renúncia do sacerdócio. Então, não tem idade. Jovens, meia idade, fim da idade. E quem permanece é melhor do que os outros? Eu sou melhor do que aqueles que renunciaram? Eu sou melhor do que aqueles que abandonaram? Não. Ser fiel é dom, é graça, e a gente precisa saber corresponder. Por isso que precisamos sempre estar atentos a esta mão do Senhor, que Ele oferece a cada um de nós, quando estamos fraquejando, quando estamos caindo, e que saibamos sempre nos levantar uns aos outros, que saibamos ter esta certeza de que o Senhor está na barca e que Ele pode acalmar a tempestade que passa, porque muitas vezes a gente toma a decisão na hora da tempestade, na hora da desolação. Então nós temos que perceber esta mão do Senhor, perceber que mesmo em meio à tempestade, Ele está presente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.